Glória a Jesus. Abra sua Bíblia para meditarmos um pouquinho no texto que foi lido, né? Glória a Jesus. Evangelho de São Marcos, não é? Qual o capítulo? 10, versículos 46 a 52. É um texto bem conhecido da gente esse. Um episódio no ministério de Jesus, né? Quando ele andava pelas praias da Galileia, pelas cidades e vilas e aldeias. E aqui nesse texto ele estava passando, não é? Entrando e saindo de Jericó. Aqui diz que eles foram para Jericó e saindo ele de Jericó. Dizem os historiadores, os estudiosos da Bíblia, com base no contexto histórico, geográfico, que havia duas Jericós, a Jericó velha e a Jericó nova, não é? Então, segundo o entendimento dos estudiosos, esse episódio se passou na Jericó nova. Quando ele chegava naquela cidade, ele entrou, mas não ficou, ele ia saindo. Ele só foi passando ali, não é? Quando ele vai passando naquela cidade, naquele lugar, e vai saindo, veja só, não é, irmão? Com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Naquele tempo, um cego não tinha outra coisa a fazer para sobreviver, principalmente se ele fosse pobre, de uma família pobre, a não ser mendigar. O nome dele, Bartimeu, quer dizer, como diz o texto, filho de Timeu. Esse prefixo bar, quer dizer filho, e Timeu, o nome do pai. Simão Bar Jonas, quer dizer Simão, filho de Jonas. Essa é uma expressãozinha bíblica bem conhecida, né, do hebraico. Bar é filho. Tem um personagem na Bíblia que se chama Bar Jesus, quer dizer filho de Jesus. Então aqui é Bartimeu, filho de Timeu. Estava ali na beira do caminho mendigando. Olha, meus queridos irmãos, eu pergunto a vocês, será que aquele cego à beira do caminho mendigando representa alguma coisa no lado espiritual? Será que nós podemos ver neste cego à margem do caminho pedindo esmolas? Se a gente passar isso para o lado espiritual, o que representaria? Representaria o quê? Uma pessoa à margem do caminho, mendigando, numa vida miserável. Representa o pecador sem Deus. O pecador sem Deus, espiritualmente, irmãos, ele é cego. Ele é cego, ele não entende nada. Ele não vê nada, ele não sabe nada das coisas espirituais. Não sabe. Entende? Tem uma parte aqui de Paulo, em que ele diz uma coisa interessante, meus irmãos, para nós. Em 2 Coríntios, abre a sua Bíblia. No capítulo 4, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 em diante. Já abriu a sua Bíblia? Nós estamos afirmando que um cego à beira do caminho, mendigando, representa o homem sem Deus, o homem cego espiritualmente. Então veja aí 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, leiam comigo, o 3 e 4, 1, 2. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto,
para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está vendo aí que coisa terrível? A cegueira espiritual, não é? Viu? A cegueira espiritual. Diz aqui o Deus desse século. Quem é o Deus desse século, irmãos? Hein? O diabo, Satanás. O Deus desse século, diz aqui que cegou, não diz cegou os olhos, mas cegou os entendimentos, a mente das pessoas, não é? A compreensão das pessoas. Então você vê essa pessoa aí na rua, os seus colegas lá na escola, que não tem Jesus, seus colegas lá no quartel, lá na sua vizinhança, no trabalho, não é? Que não tem Jesus, não quer saber da igreja do Senhor, não quer saber da Bíblia, entendeu? Não critique, não deboche, não, tenha pena, tenha misericórdia, tenha amor, procure, se possível, fazer alguma coisa ao seu alcance, viu? Porque ele é cego, ele está cego. Será que você vê um cego na rua, não é? Andando para um lado e para outro sem saber para onde ir, não é? E você vê que ele pode atravessar a rua e o carro pegar ele, você não ajuda, não? Ou o cego está de um lado da rua, quer passar para o outro e ele não sabe passar, você não ajuda ele, não é? Pegar no braço dele, deixa eu lhe ajudar, você não faz isso? Acredito que tem muita gente que faz, muita gente de bom coração que vê um miserável em dificuldade e procura ajudar. Mas espiritualmente, os cegos espirituais, o que é que você está fazendo por ele? Não é? Está dizendo, eu posso lhe ajudar, quer uma ajuda, não é? Deus ama você, Jesus ama você, vamos para a igreja. É um cego espiritual. Ou você fica indiferente, tanto faz como tanto fez. Então aqui está dizendo que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, viu? Para que não lhes resplandeça o Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho de Jesus, irmãos, o Evangelho da igreja de Cristo é o Evangelho da glória de Cristo, não é o Evangelho da glória do homem. Não, tem muita gente por aí pregando o Evangelho para enaltecer o homem, esses pregadores que pregam por dinheiro. Tem um pastor na internet, que eu não vou dizer o nome, questão de ética, para ele pregar numa igreja, o pastor cobra R$70 para ele pregar. Então, R$70 de cada pessoa. Quer dizer, se o auditório tiver 1000 pessoas, lá vai 70 mil. São estrelas, celebridades, entendeu, irmão? Que evangelho da glória de Cristo é esse? Se a pessoa está ganhando muito dinheiro com o evangelho não foi feito para a gente ganhar dinheiro, não. O evangelho foi feito para sermos santos e nos prepararmos para ir para o céu, quando Jesus voltar. Dê glória a Deus por isto, não é? Então é isso mesmo. Agora interessante é que se cobrar, aí o camarada é daquele que agrada e diz muita coisa que o povo gosta, o pessoal vai, que é um show. É um show. Não, irmãos. Evangelho da glória de Deus não é show. Evangelho da glória de Deus é evangelho que transforma o pecador. É evangelho que diz para o homem, venha como está. Isso é verdade, venha como está escrito na Bíblia, vinde como estáis. Mas quando a pessoa chega aqui, ele diz, você precisa se santificar, você precisa mudar o seu comportamento, você precisa ter uma nova vida, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus por isto. Então as pessoas estão cegas, irmão. Então cega, é um problema muito sério isso.
O diabo cegou mesmo o entendimento das pessoas, né? De uma forma cruel, de uma forma terrível. As pessoas não conseguem entender as coisas de Deus, porque foi cego. Cego o entendimento, não dá, não entra. Você ganhar uma pessoa é um milagre. É um milagre uma pessoa como esse irmão Novos Convertidos, uma mulher que estava no mundo, na bebedeira, prostituição, muitos de vocês que já passaram por isso, não é? E agora, um comportamento completamente diferente, de salvo, de um cidadão dos céus. Não é só mudar de igreja nem de religião, não. É uma transformação interior, uma transformação espiritual. Se a pessoa não é transformada, ela não é convertida, irmão. Cuidado com a igreja de oba-oba, igreja que o pessoal gosta porque é um oba-oba, porque satisfaz a pessoa. Precisa perguntar, essa igreja está me fazendo mais santo? Essa liturgia dessa igreja está me levando mais para perto de Deus? Ou está só agradando as minhas expectativas, minhas emoções? Tenha cuidado. Então, para não resplandecer a glória de Cristo, eles foram cegos, não é? Cego. Então aquele homem à beira do caminho representa esta situação espiritual. Miserável, ele era pobre, vivia coberto com uma capa velha. Aquela capa, eu garanto a você, não era provavelmente durante anos. Aquele cego não lavava aquela capa. Era uma capa suja, certamente era uma capa que não tinha nada de odor agradável, não é, irmão? E aqui diz então, que ouvindo, veja bem, aqui chama atenção uma coisa interessante, ele entrou em Jericó e ia saindo, né? Ele entrou, mas não parou ali, ele entrou e ia saindo. Dá a entender que Jesus chegou na entrada da cidade, aquela multidão acompanhou, e ele saiu, ia saindo lá fora, ia lá para fora. Entende? Então, aqui chama atenção uma coisa. Provavelmente naquela Jericó nova, foi a única vez que Jesus passou ali, irmão. A Bíblia não diz que ele entrou outra vez, não. A única vez foi aquela. A maioria do povo de Jericó não aproveitou a presença de Jesus naquela cidade. Mas aquele cego, aquele miserável, estava ali todo dia pedindo esmolas. Quando ele viu a multidão, aquele barulho, ele só fez ouvir, que ele não via, né? Ele deve ter perguntado a alguém, o que é isso? Isso é uma procissão? É um desfile? O que é isso? Alguém deve ter dito para ele, cego, é porque vai passando aqui na frente da multidão, Jesus de Nazaré. Quando ele soube, ouviu esse nome, Jesus de Nazaré, não é? Ele deve ter ouvido falar de Jesus, não é verdade? Jesus curou alguém, Jesus que tinha curado cegos, Jesus curou leprosos, curou aleijados, ressuscitou mortos. Então o cego não perdeu tempo, irmão. Você sabia que o tempo é a única coisa que você não pode recuperar? Você pode recuperar dinheiro, você pode recuperar a saúde, mas você não pode recuperar o tempo. O tempo de ontem jamais voltará. A hora que passou você não recupera. O minuto que passou não tem jeito. O relógio não volta, a não ser por um milagre de Deus, como foi no caso lá de Ezequias, não é? Mas naturalmente o relógio não volta, o ponteiro vai sempre para frente. Não adianta, o tempo não volta. Aquele cego não perdeu tempo. Quando o camarada disse, olha, é Jesus de Nazaré, ele abriu o bocão e gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Gritou mesmo, gritou, clamou alto, meus irmãos. Tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Aí aparece o tipo de gente. E muitos repreendiam para que ele se calasse. Que tipo de gente, não é? Irmão, tem por aí mesmo, viu?
O sujeito clamando por Deus, clamando por Jesus, e o camarada diz, cala a boca, rapaz. Não chama por ele não. Não. Entendeu? É um tipo de gente que em lugar de ajudar o miserável, ajudar o necessitado, não é? Ele desanima a pessoa. Ele põe para baixo. Cuidado, irmão, para você não ser daqueles que derruba as pessoas, que bota para baixo, não é? E faz a pessoa ficar triste, desanimada. Quando eu estava doente uma vez, irmão, em cada tipo de crente só a graça. Cada tipo de crente só Jesus mesmo, sabe? Eu doente, irmão, com uma depressão tremenda. Tem crente tão ignorante da vida que diz que crente não pode ter depressão, não, depressão do cão. É ignorante mesmo, é analfabeto de Bíblia. Elias entrou numa depressão tão grande que ele disse, Senhor, tira minha vida, Senhor, não vale a pena viver. O que era isso? Depressão. O Jonas disse, ai meu Deus, é melhor eu morrer mesmo, Senhor, chega, tira minha vida aqui. Que é isso? Depressão. O próprio Jesus no Getsêmani disse, a minha alma está triste até a morte. Que é isso? Depressão. A minha alma está triste até a morte, é uma tristeza mortal. Olha, meu filho, esse bicho está acabando com minha garganta, e a culpa é sua, viu? Jesus tome conta de você. Eu sei o que é um microfone bom, a minha garganta, quando eu falo sem forçar, porque ele está bom. Melhorou um pouquinho. Entende, irmãos? Então, cuidado para não ficar fazendo julgamento. Tá? Eu já vi gente dizer, não, depressão é besteira, depressão é do diabo, não sei o quê. Eu não digo isso não. Foi mesmo, quando eu estava muito doente uma vez, aí muita gente foi me visitar. E a minha doença, eu fiquei incapacitado mesmo, né? Durante vários meses, tomei remédio 3 anos. Então, um abençoado foi me visitar no domingo à tarde. Eu lá no primeiro andar, deitado numa rede, né? Queria conversa com ninguém, mas quem vinha visitar, podia visitar desde que não demorasse. Conversasse muito, eu mandava embora. Não sei como é que eu estava. Aí o irmão chegou, pastor Linaldo, Pai Senhor, e tal. Começou a conversar. Aí disse, irmão, foi que houve? Irmão, excesso de trabalho, preocupação, e acabei com esse estresse, essa estafa mental, essa coisa toda. Olha o que ele disse. Irmão Linaldo, eu fui visitar uma pessoa lá que estava do mesmo jeito que o senhor. Ele morreu na semana seguinte. Eu não vou dizer a você a vontade que eu tive de fazer com ele não, sabe? Eu digo, miserável, como dentro de mim, um miserável desse, em vez de vir para cá, me animar, vem dizer que o camarada morreu na outra semana. Eu fui dizer, irmão, faça o seguinte, ore por mim, tá? Não, converse mais não, ore por mim. Aí fez uma oração fajuta lá e foi embora, e eu dei graças a Deus. Ou seja, a pessoa que vê uma pessoa desanimada, ao invés de dizer, não, irmão, olha, Jesus vai te dar vitória. Com uma irmãzinha que eu não sei nem quem é. Eu estava naquela situação, mandou para mim, não é, uma cartinha de ânimo, e dizia, irmão Rinaldo, leia Isaías 41:10. Quando eu li Isaías 41:10, assim, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a deixa da minha justiça, não é? Isso é que é crente bom para ajudar as pessoas, mas não que vem dizer, você vai morrer, pode morrer. Aqui esse daqui dizia, cala a boca, cego, repreendiam mesmo, cala a boca, está vendo que ele não vai te atender, rapaz? Tem tempo para isso não, olha aí, a multidão que vai seguindo ele, não, Jesus de Nazaré vai ter tempo para você não. Mas o que é que o cego fez? Diz aqui a Bíblia, ele clamava ainda mais alto. Eu acho que ele abriu o bocão mesmo, se esforçou na garganta e gritou mais forte, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não diz que a dor que ensina a gemer, né? A gritar. Então, meu irmão, você está clamando a Deus por alguma coisa, não desanime. Mesmo que alguém seja desfavorável a você, continue clamando.
Continue persistindo. Não atender a oração hoje, ora amanhã. Não atender amanhã, ora depois, ora um mês, ora 2, ora 20 meses. Tem pessoa que desanima logo, quando não vê a resposta de Deus logo, não é? Entende que Deus não está respondendo, que Deus não ama e tal, coitado, é porque não conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia. Eu hoje disse para uma pessoa que foi lá em casa, uma das pessoas que foi levar um problema lá, né? Eu disse, olha, são pessoas que é uma pessoa da família que está muito desanimada, não quer mais ir para a igreja e tal, porque teve uma decepção amorosa e tal, e desanimou, está desanimada e reclamando e murmurando. Uma das piores coisas na vida do crente que Deus não gosta é murmurar, sabe, irmão? Murmurar. Eu digo, minha irmã, diga a ela que dê graças a Deus. Dê graças a Deus porque o namoro acabou. Dê graças a Deus porque esse rapaz está com outra. Dê graças a Deus. Hoje eu disse isso, né? Quando eu dirigi a mocidade lá em Natal, uma pessoa me procurou também com esse negócio. O rapaz estava indo tudo na igreja namorando, aí o rapaz deixou ela por outra, pronto. Tem gente que é assim, é leviano mesmo, não é? Não ama a pessoa não. Se a pessoa não satisfizer os interesses carnais dele, vai pegar outra. Aí a moça veio me dizer, Magnaldo, chorando, eu vou sair da igreja. O que foi, minha irmã? Uma jovem. Vamos aqui, levei ela lá para uma parte que podia conversar, no lado da igreja. Foi que houve? O senhor sabe fulano e tal? Sei, seu namorado, era meu namorado. Ele acabou o namoro. Acabou, foi que houve? Não, ele está com outra, não sei o que e tal. Eu vou embora. Vou embora da igreja, está vendo que não vale a pena ser crente não sei o que e tal. E minha irmã, você está vendo a coisa por um lado. Você devia dar graças a Deus. Aí perguntei a ela, diga uma coisa, você está namorando com ele há pouco tempo e ele acabou. Imagine que ele namorasse 1 ano, 2 com você, tá? Falasse em casamento e vocês noivassem. E quando chegasse no noivado, na expectativa de casar, ele acabasse o casamento. Era muito pior. E aí criou uma situação mais crítica ainda. Supõe que o noivado desse certo, o casamento fosse marcado. E na semana do casamento ele chegasse para você e acabasse. Ela ficou assim. E pior ainda, se ele casasse com você, casou, cerimônia, tudo, e depois de algum tempo, meses, ele chegasse e dissesse que não gostava mais de você. Ela regalou os olhos assim para mim. Eu não pensei nisso não. Depois pense. Sabe o que a Bíblia diz? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Um outro versículo é mais forte, diz, por tudo dai graça. Por tudo dai graça, não é? Minha irmã, se você não fosse crente, eu ia dar um conselho a você, comprasse uns foguetões e soltasse foguetão na frente da sua casa, pá, pá. Quando perguntasse, você disse, foi isso? É São João? Não, é que o cara acabou com o namoro e eu estou festejando aqui porque ele acabou. Agora, como você é crente, não vou aconselhar isso. Aconselho você a dar um culto de ação de graças. Dê um culto de ação de graça. Senhor, eu te agradeço. Eu amo aquele rapaz, gostava dele como tu sabe, mas ele acabou, certamente não era a tua vontade. Eu vejo nesse fim do namoro um livramento de Deus. São duas maneiras de ver, né, irmão? Um olha para baixo, fica frustrado. Outro olha para cima e agradece a Deus. Dá glória a Deus, meu irmão? Pois é, meu irmão, aquele homem clamava a Deus, olhava para Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é a fé persistente. É a fé persistente. A fé persistente tem a oração persistente. Bate na porta. Jesus disse, ao que bate se abre. Outra vez ele diz, batei e abre-se-vos-á. Nesse mesmo texto. Batei e abre-se-vos-á. E Jesus conta a parábola de um juiz iníquo, que ele disse que o homem não temia a Deus, nem respeitava o homem. Aí uma viúva pobre, que tinha uma causa na justiça, chegava lá, senhor juiz, resolva meu problema. E ele, venha depois, não resolvia. Ela ia de novo.
Qual é a solução? Não tem solução ainda não, minha senhora. Venha depois. E assim foi cozinhando o caso e botando para frente, não é verdade? Até que um dia Jesus disse que o juiz disse assim: homem, sabe de uma coisa? Eu não temo a Deus, nem respeito o homem, mas essa mulher está me importunando muito. O texto bíblico diz, me molestando. Está me molestando muito. Então eu vou logo atender ela, para ela acabar com essa importunação. Aí Jesus diz, vocês viram o juiz iníquo? Atendeu aquela mulher por causa da insistência dela. Aí diz assim, quanto mais vosso Pai que está no céu, não atenderá às orações dos seus filhos, não é? Que insistem com ele. Então o ceguinho aqui clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor. Clamava, clamava, não é? E aí o que aconteceu com esse clamor todo? Vamos ver. Jesus parando. Olha, irmão, quando Jesus para, alguma coisa vai acontecer. Quando Jesus para, alguma coisa vai acontecer. Jesus vai passando, vai andando. Quando ele para, é porque ele resolveu tomar, ele resolveu dar atenção a alguém que clama por ele e tomar uma decisão. Não é? Aí Jesus parando, disse que o chamassem. Disse que o chamassem. Está vendo? Olha só, o cego não estava vendo essa cena. Não, ele clamava, mas não via. Aí Jesus de repente parou. Eu acredito que a multidão ficou assim, porque ele parou, não é? Os discípulos também, mas ele o cego clamando. Aí Jesus disse a alguém lá, não sei a quem, vai chamar aquele cego ali, que está clamando por mim, vai chamar. O cego também não ouviu nada. O cego também não ouviu nada, não é, irmão? Não ouvia nada, que estava um pouco distante. Aí chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Essa turma aqui é diferente dos primeiros que diziam, cala a boca, cego, cala a boca, cego, cala a boca, cego. Agora apareceu alguém que disse, ceguinho, ele está chamando você. Cego, ele está chamando você, levante-se, tenha ânimo, vamos lá. O cego não sabia onde estava Jesus, alguém levou ele até Jesus. Irmãos, é bom levar alguém que é cego até Jesus, porque se é só Jesus pode curar a vista de um cego material ou cego espiritual, não é verdade? Então alguém levou o ceguinho até lá, à presença de Jesus. Olha, irmãos, eu acho que foi, aquele homem deve ter ficado no coração, batendo muito, não é? Quando alguém disse, ele está lhe chamando. Ele deve ter pensado, meu Deus, ele resolveu me ouvir. Ele clamou várias vezes, não é? Ele resolveu me ouvir, que coisa boa. Ele ficou numa alegria tremenda, não é verdade? Vai, tem bom ânimo, levanta-te. Era um miserável, era cego, mendigava, né? Vivia sentado ali todo dia. Agora alguém diz, levanta-te, cego, tem bom ânimo, ele está chamando você, vamos lá. Você faz isso com seus colegas que estão lá, por aí afora, seus parentes não crentes, convida para ir até a presença de Jesus. A maioria não faz isso, não é, irmão? A maioria não faz isso. Eu li a história de um homem que ele colocou um propósito no coração, amados irmãos. Ele ganhou um propósito no coração de ganhar tantas almas para Jesus durante um ano. Propósito. O que é que ele fez? Pegou um caderno, Deus gosta dessas coisas, escreveu o nome de 10 pessoas, 1 a 10, João, Maria, Pedro, José, Joaquim, etc. 10 pessoas. 10 pessoas que ele conhecia. Pegou aquela lista das 10 pessoas e orou e jejuou 30 dias. Jesus, eu quero que tu salves essas pessoas. Eu quero pedir a salvação dessas 10 pessoas. Eu não posso salvar, mas tu podes. Mas eu posso pregar. Posso falar de ti a ele. E orou e jejuou 30 dias. Senhor, agora eu vou falar com o primeiro. Saiu com oração, com a cobertura da oração, não é? E do jejum, se preparou, leu a Bíblia e foi falar com o primeiro. Disse, fulano,
Bem, como vai? Bom, fulano, rapaz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus tocou no meu coração para falar para você de Jesus. E a pessoa disse, foi e tal. Aí falou, convidou, não aceitou. E ele continuou, Jesus, eu só tiro esse nome da lista quando tu salvares. Aí foi para 2, para 3 e nada. Até que um da lista aceitou Jesus. Aceitou. Aí ele pegou, riscou no hoje, as graças do, riscou o nome aquele. A pessoa aceitou Jesus, foi para a igreja e caminhou. E agora ele continuou falando para os outros. E assim, outro aceitou, e ele vai. Agora isso não foi assim, aceitar de uma vez não, uma semana um, outra semana outro, não. Demorou muito. Demorou muito. Mas para resumir, ele conta no seu testemunho, todos aceitaram Jesus como Salvador. Aquele primeiro que eu fui, ele não aceitou. Eu fui de novo, orei mais por ele, jejuei por ele. Até que um dia Deus deu a palavra, deu a unção, a palavra ungida, e a pessoa aceitou. Então um por um foi caindo nos pés do Senhor, pela palavra daquele irmão. Não é isso? Então são propósitos que o crente precisa ter diante de Deus. Não é? Muita gente não está preocupada com as almas dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus conhecidos, não é verdade? Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Qual foi a atitude do cego agora? Lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. 3 coisas aí, não é? Tirou a capa, vamos lá. Segundo, levantou-se. Terceiro, foi. Parece coisa tão simples, não é, irmão? Não parece coisa simples? Parece, mas aí tem lições por trás disso. Lançou a sua capa, aquela capa velha, ele jogou para trás. E representa aquela capa velha? Representa a velha vida de pecado, representa a vida de incredulidade, representa a vida de ignorância espiritual, representa a cegueira espiritual, a capa do mendigo velho, a capa do homem perdido, miserável. Aquela capa representa a velha vida do homem sem Deus. Lançou a capa. Segunda atitude, levantou-se. A pessoa tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Ele levantou-se, não ficou sentado nem se deitou não. Ele levantou-se e foi. Foi com alguém, mas foi. Jesus gosta dessa atitude, irmão. Alguém que vem a Ele, Ele quer que tenha atitude. Não, eu quero ser crente, aí fica lá. Eu quero ser crente, depois, amanhã, depois. Aí tem aquele hino de convite que diz, amanhã pode ser muito tarde, né? Hoje Cristo te quer libertar. O cego lançou a capa fora, levantou-se e foi. Tomou atitude positiva. Como aquela mulher que era doente 12 anos, perdendo sangue, uma hemorragia, talvez um tumor no útero, né? Um câncer no útero, uma coisa assim, um mioma, sei lá. Todo dia perdia sangue, gastou dinheiro com tudo que foi médico e nada. Um dia, quando ela ouviu que Jesus ia passando na cidade, diz a Bíblia que ela se levantou e foi. Com muita dificuldade, até que chegou lá perto de Jesus. Foi terrível, porque a multidão era grande. E se aquela multidão soubesse que ela estava perdendo sangue, nem queria que ela chegasse perto deles. Porque a mulher que perdia sangue, mesmo nos dias da menstruação normal, era considerada imunda. Imunda no sentido higiênico e tal, não é? Não podia chegar perto. Mas a mulher foi com persistência. Eu tenho que tocar no vestido dele, porque se eu tocar eu vou ser curada. Isso é persistência, irmão. Quando a mulher se jogou, tocou na orla do vestido de Jesus, diz a Bíblia, ela sentiu, está já curada do seu mal. Jesus curou aquela mulher, porque ela teve atitude. Se ela ficasse sentada dentro de casa, eu creio que Jesus me cura, eu creio que Ele me cura, peça lá a oração a Ele, para Ele me curar. Não. Ela levantou-se com esforço tremendo, perdendo sangue, tonta, chegou lá nos pés de Jesus e foi curada. O cego também, deixou a capa, levantou-se e foi. Vamos ver o que aconteceu mais. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? Lembre-se desse método de Jesus.
Jesus usava muito método de se comunicar com as pessoas através de perguntas. Isso eu aprendi desde cedo na minha vida, desde jovem. Quando eu li um artigo que dizia, não afirme, pergunte. Muitos casais estão brigados, separados, sabe por quê? Porque um fica afirmando, dizendo. Tem crente que já brigou com o outro porque afirmou, não perguntou. Viu? Jesus já sabia o que é que o ceguinho queria, não sabia? E aí Jesus não sabe? Lá vem um cego, o que é que você quer? Jesus sabia, mas Jesus gosta que o homem abra a boca e fale com ele, e dialogue com ele, e diga o que quer. Abra a boca e diga o que você quer para Jesus, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. O que queres que eu te faça? O ceguinho não teve outra resposta. Ele não começou a conversar. Ah, Jesus, porque eu soube disso. Ah, Jesus, porque meu pai, minha mãe, não sei o quê. Não, meu passado, nada disso. O que quero que eu te faça? Senhor, que eu veja. Glória a Deus por isso. Senhor, que eu veja. Ou seja, Jesus foi objetivo na sua pergunta. O que queres que eu te faça? O ceguinho não perdeu tempo e disse, Senhor, mestre, que eu tenha vista. Quando ele tomou conhecimento de quem era Jesus, os seus ensinos, não é? Suas parábolas, sua doutrina, ele entendeu que Jesus era um mestre em Israel, era um rabi, mestre, não é? Mestre, que eu tenha vista. Por que ele disse isso a Jesus? Porque ele ouviu falar que Jesus curava. Ele creu que Jesus não só salvava, mas curava. E aí o que aconteceu? Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Amém? Vai, a tua fé te salvou. Entendeu? Vai. Lembre-se que ele deixou a capa, levantou-se e foi a Jesus. Agora Jesus diz, agora você pode ir para a sua casa, agora você vai curado. Vá, a tua fé te salvou. Esse salvou aqui quer dizer, salvou, você foi curado da sua enfermidade. O resultado, logo viu. Segunda coisa, seguiu a Jesus pelo caminho. Que coisa boa, não é, irmão? Logo viu e seguiu a Jesus. Então muita gente aceita Jesus como Salvador, segue um tempo, depois muda de caminho, depois deixa Jesus, depois volta para a velha vida de cegueira espiritual. Cuidado, irmão, Deus não quer isso, não é? Glória a Jesus. Então Deus abençoe, que essas reflexões sirvam para alguém que porventura não é crente, está ouvindo essa palavra através da internet, ou mesmo aqui na igreja, e para nós somos evangélicos também, temos lições espirituais retiradas de um texto do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Para esse pessoal que gosta de pregar, então vocês viram com uma mensagem simples, não precisei trazer aqui argumentos filosóficos, nada. O próprio texto fala, irmão, você vai pregando conforme o texto e Deus vai te dando. Então tem gente que tem medo de falar o Evangelho porque vê alguém pregando bonito. Não nos preocupe em pregar bonito, se preocupe em pregar a verdade, preocupe em pregar aquilo que Deus coloca no seu coração. Deixe que o Espírito Santo é quem faz a obra, não é a sua eloquência, a sua retórica não, viu?